Boa tarde, meu nome é Letícia Botelho, sou acadêmica de medicina do 7º período e, juntamente com o Brendo Miranda, vou apresentar o tema glomerulonefrite membranosa. A realização dessa ação de extensão se deu juntamente ainda da Isabela Veiga, Mariana Azevedo e Sara Rabelo. Essa é uma aula desenvolvida pela Liga Acadêmica de Nefrologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. A glomerulonefrite membranosa é uma doença caracterizada pelo depósito de imunocomplexos ao nível subepitelial, ou seja, abaixo da camada epitelial dos capilares glomerulares. Essa deposição leva à inflamação e ao espessamento lento e gradual da membrana basal desses capilares. Sua apresentação clínica mais frequente é a síndrome nefrótica, caracteristicamente apresentando edema grave, proteinúria maciça, hipoalbuminemia e dislipidemia. É importante frisar que a glomerulonefrite membranosa é a primeira causa de síndrome nefrótica no adulto branco atualmente. Quanto ao prognóstico, uma porcentagem muito importante dos pacientes, mais de 40%, desenvolve remissão espontânea da doença sem qualquer tipo de tratamento, enquanto outra porcentagem considerável, cerca de 30 a 40%, desenvolve insuficiência renal progressiva, acompanhada por proteinúria nefrótica. Dada essa grande variedade de desfechos, o conhecimento dessa patologia e seu correto diagnóstico são fundamentais na prática clínica. A maior parte dos casos de glomerulonefrite membranosa é idiopática, cerca de 70 a 80%. Mas existem algumas condições que favorecem o desenvolvimento desse quadro. Entre elas, temos algumas drogas, como a penicilamina e os anti-inflamatórios não esteroidais, algumas infecções, sejam elas virais, como a hepatite B e C e o HIV, ou de outras etiologias, como por exemplo a sífilis. Além disso, doenças autoimunes podem levar ao desenvolvimento da membranosa, e o lúpus eritematoso sistêmico é um exemplo clássico dessa associação. Também podemos ter algumas formas de tireoidite, câncer e algumas doenças parasitárias, como a malária, a esquistossomose e a leishmaniose. É importante dizer que existe uma relação importante entre a glomerulonefrite membranosa e alguns tipos de câncer, de forma que é extremamente importante uma avaliação completa do paciente, possibilitando uma abordagem de todas as suas comorbidades. Estudos apontam que cerca de 4 a 20% dos portadores de nefropatia membranosa podem apresentar câncer subjacente, incluindo câncer de pulmão, de cólon, de estômago, de mamas e de rins, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, leucemia linfocítica crônica e melanoma. Mas por que essa doença ocorre, né? Foram realizados estudos experimentais com animais que permitiram uma avaliação dos mecanismos patogênicos da doença, de forma que acreditava-se que existiam alvos antigênicos podocitários, as megalinas, que seriam responsáveis pela formação in situ de imunocomplexos. Isso significa que os podócitos, estruturas fundamentais na seletividade do filtro glomerular, apresentariam em sua estrutura um alvo que favorecesse a formação de imunocomplexos. Essa hipótese, entretanto, foi descartada quando percebeu-se que esse antígeno não existia nos seres humanos. Assim, foram desenvolvidos mais estudos, dessa vez utilizando-se como base o organismo humano, e foram identificados 2 antígenos possíveis que seriam os responsáveis pela formação dos imunocomplexos in situ. São 2 proteínas de membrana, a endopeptidase neutra, ou NEP, e o receptor fosfolipase A2 do tipo M, o PLA2R. Ainda sabe-se pouco sobre a fisiopatologia da doença, porém, hoje já é provado que trata-se de uma podocitopatia que se inicia pela formação de imunocomplexos in situ que vão ativar o complemento e gerar uma cascata inflamatória, dando origem ao dano celular. A glomerulopatia membranosa é uma patologia extremamente relevante, sendo a segunda lesão glomerular primária mais prevalente, representando cerca de 20,7% de todas as glomerulopatias.
Ela é mais comum no sexo masculino e predomina entre os 30 e 50 anos de idade, podendo ocorrer em qualquer faixa etária. Raramente acomete crianças, mas entre os idosos é a glomerulopatia nefrótica mais frequente. Em relação à apresentação clínica, a glomerulonefrite membranosa se apresenta como uma síndrome nefrótica e normalmente tem início insidioso. Alguns achados característicos são uma proteinúria maciça com consequente hipoalbuminemia, edema importante, uma pressão arterial que pode estar normal ou elevada e um possível quadro de hiperlipidemia, já que o fígado aumenta a produção de lipoproteínas para compensar o déficit proteico gerado pela proteinúria. No manejo dessa patologia, é importante, então, solicitar um exame de urina rotina, o qual pode apresentar alterações, como hematúria, apesar de os cilindros hemáticos serem raros, e glicosúria, secundária à hipoalbuminemia. É importante dizer que, por mais que a doença possa estar associada a quadros de insuficiência renal, 70% dos pacientes terão a taxa de filtração glomerular normal e uma pressão arterial normal ao diagnóstico. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui agora falando sobre o diagnóstico. Mas como que é feito esse diagnóstico, né? A gente tem que observar numa sequência que geralmente acontece na prática. Então, a gente está falando aqui de um adulto que vai desenvolver uma síndrome nefrótica franca, só que isolada, e sem nenhum outro sintoma que vai conseguir identificar para a gente uma causa provável dessa condição, tá? Aí vai ser solicitada a biópsia renal, porque nesses casos aqui a gente sempre deve solicitar a biópsia renal em um paciente adulto que apresenta essas características de uma síndrome nefrótica, né, onde a gente não consegue identificar sua causa claramente, a expectativa é da gente conseguir identificar pelo menos uma das 5 formas primárias dessa síndrome, né, encontrando aí como resultado a glomerulopatia membranosa. Então, feito isso, o diagnóstico ele vai estar fechado para a glomerulopatia membranosa idiopática? Bom, diante de um paciente com síndrome nefrótica recém-diagnosticada para glomerulopatia membranosa, né, sempre ficará uma pergunta. Será mesmo uma forma idiopática ou será que é uma lesão renal secundária a alguma manifestação sistêmica, alguma doença sistêmica que ainda está silenciada, né? Como, por exemplo, uma neoplasia, ainda subclínica, que precisa ser descoberto o mais rápido possível, então até mesmo um lúpus eritematoso sistêmico, né? Que vai estar aí abrindo seu quadro por meio de uma lesão renal. Dessa forma, né, como uma regra geral que a gente tem, todo paciente que desenvolve síndrome nefrótica por nefropatia membranosa, ele deve ser submetido aos exames de triagem que são os seguintes, como por exemplo, a gente vai pedir o UNFAM e o complemento sérico, o anti-DNA também, o HBsAg, anti-HCV, o VDRL, para tentar identificar algumas infecções. Exames de imagem também, como radiografia de tórax, ultrassom abdominal. A gente pode estar pedindo também o sangue oculto nas fezes. Para pacientes que têm mais de 50 anos, a gente já pode começar a pensar em mamografia, colono. E quando a gente está pensando em uma área endêmica, a gente também pode pesquisar algumas condições, como esquistossomose, malária, né? Então, se essa investigação ela se revelar negativa para a gente, né, o diagnóstico de glomerulopatia idiopática, ele deve ser firmado e o tratamento ele vai ter que ser prontamente iniciado. Bom, sobre as alterações histopatológicas clássicas, a gente vai conseguir identificar tudo isso sob a luz da microscopia óptica, por meio também da imunofluorescência indireta e, por fim, na microscopia eletrônica. Quando a gente pensa na microscopia óptica, a gente já vai encontrar aí um espessamento difuso das alças capilares, né? Lembrando aí que essas alças capilares, elas fazem parte do glomérulo, que são aquelas várias estruturas que a gente encontra dentro do nosso rim e que são responsáveis pela filtração de todo o nosso sangue, só que aí a gente não vai encontrar nenhum tipo de hipercelularidade, ou seja, a gente não vai estar encontrando aí uma proliferação dessas alças capilares glomerulares, a gente só vai encontrar um espessamento delas. Quando a gente olha já para a imunofluorescência indireta,
a gente consegue identificar o depósito imune de IgG e também de C3, que são algumas proteínas que fazem parte do nosso sistema imune, do nosso sistema de defesa, e elas vão estar depositadas ao longo de toda a superfície subepitelial dessas alças capilares glomerulares, e vai determinar para a gente um padrão muito clássico, muito característico, que é o que a gente chama aí de padrão granular difuso. E por fim, quando a gente olha lá na microscopia eletrônica, a gente já consegue observar a presença de depósitos eletrodensos em uma disposição exclusivamente subepitelial, tá? Com apagamento aí dos processos podocitários, que são estruturas também que fazem parte aí dessas alças capilares glomerulares. Bom, pela possibilidade de remissão espontânea e também pelo bom prognóstico, né, através mesmo por meio da própria história natural, grande parte dos pacientes com glomerulopatia idiopática, a princípio, eles não necessitam de um tratamento mais específico. Isso é válido especialmente para aqueles pacientes com sinais de bom prognóstico, que são quais? São aqueles pacientes jovens, mulheres com proteinúria menor do que 10 gramas por dia, ausência de insuficiência renal e também de alterações tubulointersticiais quando a gente vai analisar lá a histologia renal. Todos esses casos aqui, né, que eu acabei de citar, eles devem ser acompanhados de perto por 3, 4 anos, observando aí uma evolução para remissão espontânea ou então progressão. Por outro lado, a terapia imunossupressora, ela está indicada nos casos de mau prognóstico, né, que são aqueles casos que têm maior chance de evoluir com falência renal crônica, que são quais? Aqueles casos que têm proteinúria maior do que 10 gramas por dia, que têm hiperlipidemia severa também, homens maior do que 50 anos com proteinúria nefrótica persistente, né, e algumas outras condições. Então, os melhores resultados, eles são com associação de um imunossupressor, como por exemplo aí a ciclofosfamida, ou então o clorambucil, com glicocorticoide, a prednisona, né, por um período aí de 6 meses a 1 ano. Um estudo ele conseguiu mostrar para a gente uma remissão completa em até 40% dos casos, tá? Parcial em 30% dos casos e progressão para falência renal em apenas 10% dos pacientes. Então, a ciclosporina ela pode ser usada como uma droga alternativa. Assim como acontece na GEFs, né, que é a glomerulosclerose focal e segmentar, o uso de inibidores da ECA, ou então de bloqueadores do receptor de angiotensina 2, para a gente conseguir reduzir a proteinúria e também das estatinas para o controle lipidêmico, ele tem demonstrado sim um efeito protetor contra a progressão da nefropatia. Bom, sobre o prognóstico, a gente acabou falando um pouquinho na parte de tratamento, né? Então, os pacientes que têm essa condição, que sofrem remissão espontânea ou induzida por drogas, geralmente eles têm um bom prognóstico em longo prazo, né? E lembrando aí, em pacientes que receberam essa dupla terapia, né, com corticoides também com imunossupressor, apenas 10% tem um comprometimento progressivo da função renal. Quando a gente pensa em mulheres, crianças e adultos jovens com proteinúria em concentração não nefrótica e também aqueles que têm uma função renal normal persistente depois de 3 anos ou mais do diagnóstico, eles tendem a apresentar pouca progressão da doença. Só que o risco de progressão para insuficiência renal ele é maior em alguns pacientes, como por exemplo aqueles que têm uma proteinúria persistente, né, maior aí do que 8 a 10 gramas por dia, principalmente homem maior do que 50 anos, quando o nível sérico da creatinina está bastante elevado, ou então quando a gente tem evidência na biópsia de inflamação intersticial bastante presente. Essas daqui foram as nossas referências. Muito obrigado.